Bom dia. Tá fraco de novo, bom dia. Isso, que beleza. Embora a pessoa não tenha tomado café, acabou de lanchar, então, mais força, né? Vamos aí. O lance é o seguinte, a Caminho está chamando alguém, corra lá. O lance é o seguinte, se você vem acompanhando isso aqui direitinho, você sabe que nós temos 5 competências para dominar, ok? Por que isso? Quanto mais conhecimento você tiver sobre as competências, mais você sabe o que os professores vão corrigir. Sabendo disso, eles não corrigem as coisas certas. Eles corrigem o quê? Os erros. Eles corrigem os erros. Eles vão olhar, não é atrás do certo, é atrás do que está errado. Se você sabe o que eles consideram errado, já que você domina as competências, resta a você o quê? Não fazer. É só você não fazer. O negócio é que, se você apenas aprender que não deve fazer tal coisa, é como se você estivesse agindo a partir da ótica do medo. Ok? Eu estou com medo de errar a crase, então eu não vou fazer de jeito nenhum. De alguma maneira isso até funciona, mas não é o objetivo. O objetivo é que você use a crase por sabê-la usar. E por que é para saber? Porque vocês têm aula, caramba. Porque você já teve aula sobre crase, ou tem aula na escola sobre crase, e hoje essa aula está acessível. Nesse mundo virtual, está lá no YouTube, está em todo lugar, tem aula sobre. A minha pergunta é, por que você não quer aprender? Por que você não quer aprender essa porcaria chamada crase? Ok, você é uma pessoa revoltada? Tudo bem. Ok, eu te dou o direito de se revoltar. Ok, tem gente que se revolta, então você tem o direito de se revoltar. Agora eu vou lhe dizer, é capaz de você perder muito com isso. Pronto, eu sou uma pessoa que eu viverei sem crase, não quero saber. Pronto, eu tenho essas revoltas também, ok. Quando começou Game of Thrones, o meu filho, pai, assista. Aí eu disse, vou assistir não. Pronto. Aí vários alunos meus, cerca de 10 mil alunos, professor, assista, não vou assistir. Pronto. Terminou. E eu ainda não assisti. Pronto. E tem gente até dizendo que não vale a pena assistir até o final. Mas eu não vou assistir. Pronto. Acabou-se. Aí eu resolvi, como depois de muita reflexão, quando eu fizer 50 anos, eu tenho 2 coisas que eu vou fazer. Uma é comprar uma Harley Davidson. Ok. E sair por aí, tudo mais. Meu destino é o final. Beleza. Antes do final tem os postes, eu sei. Né? Mas é isso. Sair por aí de moto e acabou. E a segunda coisa que eu vou fazer? Ver Game of Thrones. Pronto. Ainda faltam 3 anos para isso. Ok? Eu não vou assistir esta merda durante todo esse tempo. O nome diz revolta. Pronto, sou uma pessoa revoltada. Então, só que eu não tenho nada a perder com isso, nada. Agora, vá se inscrever num concurso público como abriu agora aí do TJ, salário de 7 mil, nível médio, que é o nível de vocês, vá se inscrever lá. Adivinha uma das questões que tem lá? Crase. E adivinha qual a questão que as pessoas mais costumam errar? Crase. Então, digamos que a pessoa precisa de 60 questões para passar. Ela está com 59 questões e na frente dela tem uma questão de crase. Isso quer dizer o quê? Que se ela acertar, ela terá 7 mil reais para o fim da vida, até o fim da vida, e sendo corrigido. Porque ela vai ser funcionária pública do TJ e não vai perder esse emprego de jeito nenhum. Então, se ela acertar aquela questão, que é a única que falta para o perfil dela para entrar, ela vai ter 7 mil reais para o fim da vida dela, até o final da vida. E se ela errar? Ela acabou de perder todo esse dinheiro.
Então, uma crase pode custar o resto da sua vida financeiramente. Mesmo. Tem gente que não entra no vestibular por causa de uma questão, e eu te garanto, não é de literatura, adivinha, é de gramática. Chuta o assunto, crase. Né? Se você quiser continuar sem saber, ok. Beleza? É uma escolha sua. Pois bem, diante dessa pessoa que vai corrigir seus textos e tal, e de uma nova postura sua, que agora quer aprender, aí é que você executa o texto. Só que eu já falei aqui, quando terminar, você tem na sua mão um rascunho. E você lê aquilo ali, porque o primeiro leitor do seu texto é você. Ok? Porque tem gente que se engana com isso. Tem gente que escreve, faz uns poemas, um negócio. Mulher, por que tu não publica? Bota, não escreve para ninguém, não. Toda vida que a gente escreve para alguém. Não tem conversa. Alguém vai ler. O primeiro leitor do nosso texto, nós. Só que aí não tem o senso crítico devido e algumas coisas passam. Por isso que é bom entregar para um segundo leitor, que vê que uma palavra está faltando, que vê que tem um erro aqui e tal. É isso. Aí é o papel do laboratório. É o papel do professor de redação e tal, que vai ler. Mas um amigo que tira 900 pode ler a redação do outro que tira 500, 600. É assim que funciona. Dê o texto para outra pessoa ler. Aí essa pessoa vai observar coisas e tal. Mas na tua leitura você já tinha observado, só que você vai dizer assim, eu fiquei na dúvida. Pronto. Esse curso aqui tem um lema. Não há dúvidas em redação. Não há. Se você vai colocar um título, tenha a certeza do que você está colocando. Senão é melhor não escrever. Porque no título a pessoa pode errar. No título a pessoa pode errar. Uma forma de analisar o Brasil. Aí botou lá, analisar com Z. No título. Perdeu, velho. Não seria corrigido, mas agora será. Porque tem um erro de gramática ali. Porque as palavras que têm S no radical, quando elas se modificam, elas mantêm o S. A forma de se fazer verbo é com o sufixo isar, é Z mesmo. Moderno, modernizar. Caráter, caracterizar. Análise, analisar. Só que aí é com S. Então, ter a certeza. Coloca um título, saiba todas as palavras que você colocou e por quê. Pula linha ou não? Não. Pode? Pode. Ela não será contada, mas você pode pular uma linha entre o título e o primeiro parágrafo. É normal não fazer isso. Porque se você precisar de mais uma, se você é aquela pessoa que escreve até a linha 30, se você precisar de mais uma, você não terá. Então, título, já vai para o texto e aí segue. Não pode pular linhas, é entre um parágrafo e outro, ok? Mas entre o título e o primeiro parágrafo, pode. Mas entre o primeiro e o segundo e o terceiro, não pode. Beleza, aí você escreve. O que mais que você deve fazer? Observar. Observar o que você está escrevendo. Em que sentido observar? Aí vem os erros de gramática, competência 1. Se o seu texto obedece à estrutura de artigo, não é isso não? Competência 2, aí você, eu defendo uma tese. Cadê a minha tese? Procure por ela. Às vezes a pessoa escreve 25 linhas e não está defendendo nada. Nós já conversamos sobre isso. É o texto chamado expositivo. O texto expositivo, ele não defende uma ideia. Ele mostra conhecimento. A pessoa pode ter muito conhecimento e colocar num papel, sem defender uma ideia. Sem defender uma ideia. Pronto, o aborto é a cessação da vida, não sei o que, não sei o que. Acontece no estágio inicial da gestação, assim, assim, assim. Ele pode ser natural, confere, aborto natural, ou então provocado. Um por fatores endógenos, para dentro, outro por fatores exógenos, externos. A pessoa sabe tudo sobre aborto. No Brasil, é permitido em determinados casos, estupro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nos Estados Unidos, a maioria dos países norte-americanos, eles têm o aborto como um ponto pacífico. É o desejo da mãe que prevalece. E assim vai. Pá. Você percebeu se em algum momento eu disse que era contra ou a favor? Não. Então o meu texto é o quê? Argumentativo ou expositivo? Expositivo. Então, o texto expositivo é mostrar conhecimento válido sobre um tema.
E o texto argumentativo é eleger uma tese, algo que você defende, e agora? Agora você busca conhecimento para quê? Para comprovar o que você está dizendo. Agora aquele conhecimento que Brasil, Estados Unidos pensam diferente sobre aborto, agora se chama argumento. Que tipo? Comparativo. Você comparou dois países. A postura de dois países. E assim, agora você está argumentando. Números. É desse jeito. De cada 10 mulheres brasileiras, 4 já sofreram algum tipo de assédio em transporte público. Isso é só um conhecimento? Por enquanto é só um conhecimento. Mas se eu disser assim, o Estado precisa cuidar imediatamente da situação do transporte público, principalmente em termos de segurança. Agora é o que eu defendo, ó. Eu defendo que o Estado precisa se preocupar com o transporte público dentro dele. Isso. Por quê? Por quê? Porque de cada 10 mulheres, 4 sofrem algum tipo de abuso dentro do ônibus. Pode olhar, o conhecimento que eu tinha, eu acabei de usar para confirmar o que eu estava dizendo. O nome disso? Argumentação. É a aula de hoje. Então, a aula de hoje, se você quiser, você bota em termos populares. Você mata a cobra e mostra o pau. É isso. Não é? Eu disse só populares, eu não disse imoralidade, sacanagem. Ok? Termos populares é isso. Então, você diz um negócio e confirma. Você tem uma postura que você defende, por favor, diga por que você defende. Então, isso lida com o quê? Competência 1, gramática. Competência 2, artigo de opinião. A estrutura. Um tema, uma tese, os argumentos e uma sugestão de solução para aquele problema. Confere. Estamos na competência 3, que é argumentar. Eu considero a melhor coisa que eu venho fazer aqui. Por quê? Triste da pessoa que apenas concorda. Triste da pessoa que não discute. Ela pode até evitar problemas durante uma vida inteira. Problemas com quem? Com o outro. Ela tem um sério problema com quem? Com ela mesma. Machado de Assis, na sua ironia sem fim, ele tem um texto, se chama Um Apólogo. Um apólogo. Você deve ser leitor de Machado de Assis. Se não for, Vire é o maior autor brasileiro. Se não conhece, vá conhecer. A Bienal do Livro está chegando, vá lá. E lá tem Machado de Assis. Na internet também tem, bote, Um Apólogo, ou então A Agulha e a Linha. A agulha e a linha discutindo e tudo mais, quem é mais importante, aí adivinha? Não vou fazer spoiler aqui, mas só lembre. Um alfinete com a cabeça enorme, não é alfinete, com a cabeça enorme, diz assim para as duas: deixem de brigar. Por que vocês não fazem igual a mim? Onde me espetam, eu fico. Qual a ideia que você tira disso? Onde me espetam, eu fico. E aí? É uma pessoa acomodada, né? É uma pessoa que aceita. É a pessoa que tudo para ele tá bom. Tá errado, caramba. Tá errado. Não sei se você percebeu, mas nesse texto você tem exatamente o que eu vim conversar aqui, ó. A agulha diz que ela é mais importante. Porque é ela que constrói, que faz a roupa, cava lá o buraco e tudo mais. E a linha é subalterna, porque vai depois. Primeiro, quem vai primeiro é importante. Aí a linha agora joga o seu argumento. Nem sempre, querida. Nem sempre quem vai à frente é o mais importante. Veja, por exemplo, uma batalha entre 2 reinos. Quem é que vai à frente? Os soldados. E vão para morrer. O rei vai onde? Atrás, na retaguarda. E sobrevive. Nem sempre quem vai à frente é o mais importante. Você percebeu? Isso é argumentar. Isso é argumentar. A pessoa diz um negócio, você rebate com outra. E assim vai. Então,
As duas ficam discutindo. Quem é mais importante, por favor, vá ler esse texto. Buscando esse negócio da argumentação. Bote na internet, agulha a linha. Mas observe a postura do alfinete. Ele parece extremamente inteligente. Por quê? Porque ele não briga, ele não discute. É assim, pronto, certo, beleza. Não sei o que dizer, ok. Pronto. Alguns aqui já devem ter o seu partner, sua pessoa de lado, o seu cônjuge, como diz o ministro. Você discute, você costuma discutir com o seu cônjuge? Diga direito esta palavra, cônjuge, eu sei que é difícil. Se você for para o direito, diga a palavra direito, é até um trocadilho. Você tem um namorado, namorada, alguém, você costuma discutir com essa pessoa ou você aceita? Se você aceita, você está fazendo uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque não haverá briga. Não haverá briga. Está ali os dois no supermercado e a pessoa diz assim, hoje vai ser sardinha. Aí você aceita. O que eu posso fazer? Eu queria ovo, né? Mas... Aí você não discute. Não discute. Pronto. Você leva uma vida sem discutir. Tem gente aí identificando as pessoas. Isso aí é o meu pai todinho. Isso. Porque, incrivelmente, em casa, quem manda, quem dá as ordens é a mãe. Acabou, rapaz. Aí o marido só, tá certo, tudo bem. E não sei o que, não sei o que. Ok. Pronto. Quando eu era casado, eu só tinha 2 palavras para a minha ex-mulher. Sim. E a outra? Compre. Acabou. Eu quero não sei o que, não sei o que. Sim. E é um vestido assim, compre. Eu descobri que era o segredo da felicidade. Pronto, acabou-se. Né? Então, adivinha? Essa curiosidade é boa. Adivinha quando foi que separou? Quando eu disse, não. E não compre. Acabou-se. Discutir, então, é o lance. Discutir é o lance, mas não apenas discutir, porque existe discutir sem fundamento, existe discutir só por discutir, existe discutir só para infernizar a vida do outro, existe. Você não tem nada para dizer, mas você não aceita o que o outro está falando. Não, mulher, não é assim não, e é como? Sei não. É desse jeito. E assim, você nem tem argumento, mas o lance é que haverá uma discussão. Então, pode olhar, eu coloco no campo da oralidade, das situações comuns de discutir em casa, o marido, a mulher, namorados, você no colégio e tal. Ou você em sala com o professor. Você nunca viu, não, a argumentação com o professor? Professor de matemática. Olhem, é assim que resolve essa equação. Aí o aluno bem ali. Eu sei outro jeito. Menina, destruição. É uma destruição. Esse professor tem que ser muito gente, muito demais para dizer, vem cá, meu filho, vem cá, estou curioso. Só que ele é sádico. Ele apaga o dele todinho. Vá, comece. E se o aluno responder, menina, é o terror. Né? Por quê? Porque não há apenas um jeito para as coisas. Não é isso? Essa é a base da discussão. Não há apenas uma visão. A unilateralidade é o problema. Aí você vai para uma frase do Nelson Rodrigues que diz, toda unanimidade é burra. Ou seja, quando todo mundo acha a mesma coisa, quando todo mundo concorda com tal coisa, está errado. Porque, no mínimo, um princípio de burrice ou de alienação. Tem que haver alguém para discutir. Então, a discussão é a base do negócio, porque é discutindo que a pessoa cresce, é discutindo que a pessoa melhora, mas discutindo com conhecimento, com fundamento. Aí eu começo o meu cagaço com vocês. Vão ler, vão se informar. Isso exige, então fazer redação exige uma mudança de atitude. Exige uma mudança de atitude. De querer conhecimento, de querer aprender, de querer ler. Não saber as coisas e ir atrás.
Camarada chamado Steve Jobs, já sabendo que ia morrer, foi chamado para uma palestra em Stanford, que é uma das grandes universidades daquela região lá, né, do Vale do Silício também, povo do MIT. Ele foi lá falar, ele não disse muita coisa. Eu sei que ele encerrou assim: nunca esqueçam. Stay hungry, stay foolish. O que ele está dizendo? Sempre, sempre tenha fome. Tenha sempre fome. Seja sempre um idiota. Foolish é isso, né? Seja sempre um idiota. Sempre tenha fome. Fome de quê? De conhecimento. Queira sempre aprender, queira sempre um pouquinho mais. Nunca relaxe quanto a isso. E quando ele diz seja sempre um idiota, que você pode achar que você está sendo agredido e tudo mais. Você quer a versão mais antiga disso? Só sei que nada sei. Quando eu assumo que eu não sou tão bom, quando eu assumo que eu não sou tão inteligente, e até quando eu assumo que eu sou burro, entre aspas, ninguém é totalmente burro. Quando eu assumo que eu sou burro, eu andei para trás ou para frente? Para frente. Porque assumir essas coisas, assumir um defeito, assumir um problema, não diminui ninguém. Melhora você, torna você grande. Então é parar e dizer: eu não aprendi gramática até hoje. Eu sou burro em matemática. Próximo passo. Mas eu não pretendo continuar assim. Que é o lance da fome. Então eu vou aprender, então eu vou estudar e tal. Então quando ele diz isso, sinta sempre fome, é fome de conhecimento. Seja sempre idiota, queira aprender mais, queira ser mais inteligente e melhor. Aceite que tem sempre conhecimento para a frente, tem sempre alguém melhor que você e queira subir, queira melhorar. Pronto. Quando você tem essa mudança de atitude, você passa a ler mais, adquirir conhecimento, saber das coisas. Então para que eu tenho que ler mais? Chuta aí. Se você está entendendo o que acontece aqui, eu estou falando de qual parte da redação, se ela tem 3 partes: início, meio e fim. Eu estou falando de qual parte? Do início, do meio, do fim? Do meio. Do meio, porque não é argumento, não é discussão. Estou falando do meio. E o meio é preenchido com o quê? Com conteúdo, com leitura. Esse conteúdo, chamado de conhecimento de mundo, chamado de repertório também e tudo mais, vem de onde? Já falamos. Vem da internet, vem dos jornais impressos, vem de revistas. É qualquer revista? Não é. Não é qualquer revista. Você chega às vezes num lugar, tem a revista lá. Acho que, como nem me lembro o nome, acho que é Gatinha, Carícia, Capricho, esses nomes assim meio doidinhos. Aí tem assim: como arranjar um namorado em 7 dias. Aí você que quer fazer engenharia, ok, você que quer medicina, meu Deus, que pessoa seca. É uma pessoa muito seca que vai comprar uma revista para arranjar um macho em 7 dias. E ainda vai pagar para ter esse conhecimento demais. E tal. Então, não é qualquer texto. Ok. Aí, bem aqui de lado dessa revista, como arranjar um macho em 7 dias, tem outra revista assim, ó. O Triunfo de Galileu. E aí? E aí eu quero. Quem é Galileu? É o cara que, por ser inteligente, foi punido. Aí você olha aí. Cor nem um perigo. Você entendeu? Se você é bom de ironia, você me entendeu. Não é? O cara foi punido por ser inteligente. Porque parece que as pessoas inteligentes, elas são ofensivas. A quem? A pessoa de lado. É, a pessoa de lado. A quem mais? A quem é contra você. Me diga a pessoa mais famosa que é contra você. É minha mãe. Não, se acalme. Né? Uma colega minha do 3º B. Se acalme. Tem nome. A pessoa mais famosa que é contra você tem nome. Só que eu estou conversando aqui num papo alto, velho. Negócio de doidice aqui não. Segundo Thomas Hobbes, quem é o seu inimigo? O Estado.
o Estado. Me dê formas de o Estado mostrar-se seu inimigo. Impostos, taxas, não sei o quê. Agora lembre, impostos indevidos, taxas exorbitantes, compreenderam o negócio? Porque se o Estado coloca impostos e taxas e tal, e utiliza aquilo ali para melhorar a sua vida, cidadão, o Estado é seu amigo. E essa postura dele é correta. Então esse é o lance de pensar. Então é por isso, é natural, que todas as pessoas inteligentes, geniais, enfrentem imediatamente esse problema. Você, caramba, é raro quando o Estado, então isso tem a ver com o município, o Estado mesmo, o Brasil, quando o Estado investe pesadamente em educação. É raro. Por quê? Porque eu torno a pessoa cada vez mais inteligente. Me diga a segunda coisa que vem a partir dessa inteligência. Senso crítico. Senso crítico? Eu só conhecia essa realidade. Graças à educação trouxeram essa outra realidade. Agora eu comparo aquela outra com a minha e eu fico puto. Como é o PIB do Chile permite uma educação melhor do que a do Brasil? Está um país pequeno, tudo mais. Como é que a educação é melhor do que o Brasil gigantesco e cheio de dinheiro? Lá tem menos corrupção do que aqui. Aí você começa a perceber as coisas. Estudar, ler, se informar, torna você mais crítico. É isso. E se você aprender a verbalizar isso, falando, que maravilha. Só que o vestibular ainda não é uma entrevista. Ainda. Todas essas coisas de vestibular que estão rolando e que vão acontecer, não sei, eu tenho uma coisa meio profética. Faz tempo que eu disse, o vestibular um dia será pela internet. Será? Acabou. Quando a internet começou, eu já falei logo. 1994. O Brasil tinha acabado de ganhar a Copa. Vai ser pela internet um dia. Quer saber mais sobre essas coisas? E vai representar a primeira fase. Por que a primeira fase? Ora, mais, como é que você em casa, tomando suquinho de manga, respondendo as questões, copiando aqui, tirando pela internet, eu vou te entregar uma vaga? Pessoa do mal. Vai ser a primeira fase. No mínimo haverá uma específica. Para lascar o troço. Para dizer se você é bom mesmo. E será muito provavelmente lá na universidade. Pronto, primeira fase pela internet, segunda fase na faculdade que você escolheu. Se prepare. A tendência não é melhorar, é piorar. Sempre. Então é você que tem que se preparar. Meu conselho para você, passe logo nesta merda, passe logo. Esse dia. E haverá um dia, se Deus quiser, um dia será igual nos Estados Unidos. Vai haver uma entrevista. Você manda uma carta se propondo a determinada universidade de curso. Vão ler a sua carta. Não saiba escrever não, para você ver. Vão gostar da sua cartinha. Pode ser e-mail também, principalmente quando é internacional. Aí vão chamar você para uma entrevista. Por que você quer medicina? E por que você quer a Universidade Federal do Ceará? Pronto. Responda agora. Eu quero medicina porque é o sonho da minha mãe. Reprovado. Por quê? Porque é para ser o seu sonho e não da sua mãe. Tchau. Tem às vezes a pessoa que faz determinado curso porque o pai está mandando. Aí aqui em casa tem que ter um advogado, tem que ter um médico, tem que ter uma enfermeira. A família toda se preparando para sugar você. O dia que você for alguém na vida, no sentido, né, profissional e financeiro. Então é para ser o teu sonho. Beleza. E adivinha? Numa entrevista, conversando, você tem que mostrar o mesmo conhecimento, ou mais, que você mostra escrevendo. Um dia, vai demorar muito. Vestibular no Brasil, ser uma entrevista dessa, vai demorar muito. Acho que nem os seus netos vão ver isso. Ok? Mas já estamos avançando. Saímos agora do campo oral, que é a conversa, das situações mais corriqueiras.
Por exemplo, em casa. Em casa, é. Como é que você vence uma discussão com seu irmão menor? Eu sei. Uma mãozada. Pronto. Pufo. Pronto. Corre. Pronto. E se enredar para a mãe, leva outra. Caladinho. Foi. Acabou. E como é que você vence uma discussão com a sua mãe? Hein? É mãozada também, mas nem você. Então você não vence, você perde. Cara, se alguém aí vai para o direito, você é uma pessoa do direito. Se você já vence o seu pai e a sua mãe na conversa. Se você já faz isso, continue investindo no direito. Vai dar tudo certo. Porque é osso vencer pai e mãe discutindo. Primeiro que eles têm um negócio de jogar um para o outro, que é o terror. Mãe, eu vou para Iguatemi. Aí a mãe, vai não. Resumindo, já deu a coisa. Aí você apela para o Supremo Tribunal Federal. Pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha, eu deixo se a sua mãe deixar. São os embargos de declaração. Aí você volta para a mãe de novo, apelando, implorando, pedindo. Depois da discussão todinha, aí você fica sabendo que os dois deixaram, aí finalmente você vai. E assim vai. Na hora que vai saindo, com quem é? É com meu namorado. Volta. Pronto. Você quer com os amigos, tudo mais. Volta. E assim vai. Ainda pode ser suspensa ainda aquela ordem. E tal. Saiba discutir. Se você discute bem em casa, com seu pai, com a sua mãe, discutir com argumentos e tudo mais, é isso. Agora é obrigado a ser do direito? Não, não é obrigado a ser do direito, não. Ok? Não é obrigado a ser... Tenha os melhores argumentos. Minha filha, acabei de matricular você na academia. Você está um pouco gordinha, vá para a academia e tudo mais. Vem um monte de doença, vai morrer, não sei o quê. Tá, eu estou gastando aí, pagando a academia. Mãe, acabei de ler um estudo lá da Inglaterra que diz o seguinte: o coração é um músculo. A senhora lembra ainda das suas aulas de biologia? Me lembra, o coração é um músculo. E enquanto músculo, ele é gasto. E para ser gasto, basta ele ser utilizado. Se bem utilizado, um músculo dura muito. Se mal utilizado, ele pode durar pouco. Quanto mais se utiliza um músculo, mais ele se gasta. E mais rapidamente ele se acaba. O coração, não sei se a senhora sabe, ele é programado para tantas batidas até o fim da vida da pessoa. Dependendo da quantidade de anos que ela durar, o coração está batendo tantas vezes e assim vai. Nas atividades físicas, o nosso coração ele acelera o trabalho dele, graças ao sangue também, tudo mais, é mais rápido isso. Aí o meu coração passa a bater mais rapidamente. E quanto mais ele bate mais rápido ele está trabalhando. Quanto mais rápido ele estiver trabalhando, ele está se gastando. Então, quanto mais eu faço exercício, mais perto eu estou de morrer. Aí a mãe, onde é esse estudo aí? Onde é esse estudo aí? Na Inglaterra. Oxford. Eu vou olhar na internet. Ela olha, está lá. É verdade, minha filha. Quanto mais você gasta, fica aí mesmo no sofá. Deixa não, pronto. Saiba discutir. Saiba discutir. Não é a pessoa provar para outra que exercício físico faz mal. Seja bom. Pronto. Ó. Situações complexas, vestibular. Situações medianas, discutir com o professor. Situações bobinhas, convencer um colega, convencer a mãe e o pai. Nome disso, argumentação. Saber o que utilizar para convencer a outra pessoa de algo. Pronto. Agora nós estamos com a cabeça cheia de ideias. O que acontece? Agora isso vai para o papel. Agora nós vamos aprender a colocar no papel isso. Competência 3. Bora lá. Argumentação consistente. O que quer dizer consistente? Vem de condensamento, vem de ajuntamento, que é forte, que é em bloco, que é difícil de ser rompido. Pronto. No direito,
a argumentação irrefutável é chamada de axioma. Axioma é quando você diz uma coisa e a outra pessoa não pode rebater, porque é aquilo mesmo. A outra pessoa fica sem saída. Eu sonho com um dia que você seja essa pessoa que só tenha axiomas. A outra pessoa fica completamente calada. Quer ver? A pessoa se alimenta para manter-se viva. E aí, me diga outra coisa. É mesmo, né? Pronto, isso é um axioma. Isso é um axioma. Você não tem o que dizer, pô, eu como é por hobby. Tem vezes que eu quero me divertir, tem vezes que eu não quero. Não adianta, você vai perder. Você vai perder. E tal. Argumentação consistente, então argumentos bons. E olha agora, coerência argumentativa. Aquilo que você diz pode ser um argumento, só que às vezes ele é incoerente. Beleza? Ele é incoerente. Mal formulado, mal fundamentado, ele é incoerente. Ok? Então, bora lá. Quem usa isso? Um advogado. Conhece esse filme, Um Advogado do Diabo? Que beleza, maravilha. Adoro esse filme. Esse filme é a partir de uma lenda. Lenda é conversa, mentira, besteira. Que Deus, não é? Que é o, sei lá, o dono do mundo e o criador dele, permite ao diabo certas coisas. E o diabo um dia resolveu dominar o mundo. E ele disse, eu vou dominar o mundo escolhendo uma profissão para isso. Adivinha qual foi que ele escolheu? Advogados. A pessoa fica sem entender e quem quer ir para o direito, ela fica, meu Deus, o que é isso? Coisa revoltante. Não é. Me diga advogado em inglês. Liar. Me diga mentiroso em inglês. Ah, é parecido, né? Ai, agora que eu reparei, pois não é. Beleza. O Advogado do Diabo é um romance muito legal e que virou um filme que também é muito legal. E só de ter esse ator aqui, esse cara é o cara. É uma referência profissional no mundo do cinema. É talvez o mais respeitado até hoje. Carinha lá do Matrix. Então, advogados usam uma argumentação, quem mais? Padres. Bora, você já reparou que o que é bom, ou é imoral, ou é ilegal, ou engorda. No mundo de hoje isso é terrível, porque as pessoas estão cada vez mais éticas, então aquilo que é ilegal, que é imoral, não pode de jeito nenhum. E umas pessoas cada vez mais doidinhas que querem ser magras para sempre. Como é que um padre consegue chegar e provar para a pessoa que comer, não é? Por exemplo, comer bem, pudim, churrasco, que isso aí é gula. É um dos 7 pecados capitais e a pessoa vai pretinha para o inferno. Rapaz, um padre desse tem que suar muito, porque é tão bom comer. Pudim é bom demais. Eu sou viciado por pudim. Adoro, né? Todas as cidades que eu viajo muito. Onde eu chego, eu escolho um lugar para almoçar. Na hora que eu sento, eu digo, tem pudim? Aí a pessoa tem, pronto. Quando terminar, você atrás. Se eu me sentar, tem pudim? Tem não. Eu me levanto e vou embora. Eu só como onde tem pudim. Ok, beleza. A pessoa te provar que a gula é a perda da alma. Comigo vai soar muito, ó. Porque se a pessoa me perguntar as 3 maiores invenções da humanidade, sou eu que estou dizendo, não é obrigado você a acreditar. Pessoal, quais 3 coisas mais importantes da humanidade? Pudim, Coca-Cola e prima. Pronto. Silêncio, vocês são terríveis. Voltando. Agora olhe para cá. Atenção. Pronto. Ei, ali, ó. Argumento solto. Argumento solto. E aqui? Argumento em oposição.
Católicos, evangélicos. Aí é uma oposição? É. E se eu colocar bem ali Umbanda? É. E se eu colocar bem aqui reencarnação e espiritismo? É. Ou a minha preocupação com a discussão deles? Agora a briga é feia. Você sabe por quê? Porque o nome de tudo isso é religião. Deus é só um. E os caras ainda inventam de brigar. Ó. É isso. Chibata, rapaz. Entender a argumentação. Estudar. Ler sobre teologia. E assim vai. Então tudo isso aqui é argumentação. Então a gente tem que aprender como é que isso opera ao nosso redor. Como é que isso opera ao nosso redor? O cara chega aqui e te diz um monte de coisa e tudo mais. E você vai viajando junto com ele e aceita o pensamento dele ao final. Isso é ser bom em argumentação. As religiões. Beleza, dizem que é uma forma de domínio sobre o mundo. Para e passo com o Estado. Aí, a situação que eu falei, ela existe. Aí, pobre rei do marido. Tentando. O menino não aguenta mais na casa do pai. Isso é a vida. A argumentação na vida, no dia a dia. E que tem fatores. Esses fatores se chamam hipóteses. Hipóteses argumentativas. Esse menino vai ganhar da mãe dele? Vai não. Vai não, porque ele tem uma coisa contra ele. Qual é? É a altura. É não. Não vá para esse negócio da pessoa baixinha, não, que você se lasca. Ok? Professor, acho que é de matemática, não era? Passou um vídeo aqui no final. Jogou um vídeo aí do Bolt e depois foi-se embora. Ele deixou vocês pensarem. Aquilo ali é muito massa, interprete. Uma das coisas mais interessantes que tem naquele vídeo. O apoio da família. Que ele diz lá que era por causa da mãe dele que ele fazia aquilo. Para ajudar a família dele. E a família dele ajudava ele, dava força para... Porque sabia que viria um retorno disso depois. As dificuldades todas que ele passou e tudo mais. Só o lugar de onde ele vem já prova tudo. Não é? Ele diz, eu vim de um lugar baixo, pobre, simples e tal. Você acha que isso é uma coisa fora da nossa realidade? Isso é normal. Ok? Isso é normal. Qualquer um de nós pode se ver naquele vídeo lá. Então é interpretar. E observar os argumentos que ele usou para te fazer lutar igual como ele lutou. Um dos argumentos, às vezes, é o que você vai lucrar com isso. No caso dele, respeito, não sei o que e tudo mais, dinheiro, e tudo isso está simbolizado em quê? Nas 9 medalhas de ouro. Ok? Então, é nesse sentido, né? O que está contra esse menino aqui? Não é a altura, é a idade. Então ele tem menos vivência, menos maturidade, ele vai perder para ela por isso. Tem também a questão da hierarquia. Ela é mãe, ele é filho. Acabou, já rolou uma hierarquia aí. Já rolou, entendeu? Então, professor, quer dizer que eu nunca posso enfrentar os meus pais? Sim, pode. Existe um momento só, uma situação só. Com inteligência. Com inteligência e quando os pais estão errados. Os pais estão errados e você reage contra eles com inteligência, com conversa, com diálogo, com argumentação. E às vezes nem dá certo. E você já se sentiu injustiçado? Você certo e o seu pai e a sua mãe chibata? É bom, é desse jeito. Então tá aqui, ó. A vida envolve argumentação. Avançando. Bases do texto argumentativo. A ideia que você vai defender no seu texto se chama tese. Então pense, qualquer tema aí, qualquer tema. Esse da religião já caiu. É recente. Por quê? Porque ele é muito comum entre brasileiros. Ok? O preconceito, a intolerância religiosa é muito comum entre brasileiros. Mas me diga, pelo menos, por que rola esse preconceito religioso entre brasileiros? O que você me responder é a sua tese. Eu acho porque a nossa etnia é muito variada. Veio o povo da África, tem o povo de Portugal, já tinha os índios e tal. Você, isso mesmo. Como a nossa etnia é muito variada, então é natural que haja várias culturas. E em havendo várias culturas, haverá várias religiões. Então,
é natural essa mistura. É sinal que a saída para que dê tudo certo é investir em quê? Só tem uma palavra: tolerância. A tolerância é aprender a respeitar a visão do outro, a ideia do outro, o que ele traz, o que ele tem. Na hora que eu considero o outro nesse sentido, eu estou sendo tolerante. Olha, você tem o direito de ser assim, você tem o direito de querer tal coisa. Exercer a tolerância. Por isso que a proposta lá se chamava intolerância religiosa. Porque ela já dava essa indicação de que o problema no Brasil não é a sua matriz cultural diversificada ou étnica variada. Não é. O problema do Brasil é a intolerância em relação ao outro. Nós não temos o costume de deixar o outro falar. Nós não temos o costume de aceitar a visão do outro, o credo do outro, a orientação sexual do outro. Nós somos terríveis. Nós brasileiros somos terríveis e, nesse sentido, nós somos extremamente hipócritas. Extremamente hipócritas, porque não costumamos assumir nossos preconceitos, nossas falhas. Aí você lembra que na hora que a gente assume uma falha, uma coisa que é ruim, a gente acabou melhorando? Então, está aqui. Aquilo que você tenta defender, só que no Enem fica assim: a tese, a resposta a ela é o elemento causador do problema. Pronto. É o elemento causador do problema. Então, na hora que numa redação você tenta dizer por que aquele problema está acontecendo, você acabou de lançar uma tese. Se você é essa pessoa que tem dúvidas quanto... Vale, meu Deus. Que tem dúvidas quanto à postulação da tese, pense nisso. Na hora que eu tento responder por que o problema acontece, eis a minha tese. Ela já é boa? Não, ela pode ser melhorada. Então, a tese é exatamente isso. Você tentando encontrar, dentro daquele tema, o que você defende. Que lá nas redações iniciais, de 9ª série, 8ª e tal, é aquele lance de ou eu sou contra ou eu sou a favor. Só que nem toda redação é assim. Na hora que a gente está falando, por exemplo, sobre prostituição infantil no Brasil, existe alguém que é o contra e o a favor? Não, todo mundo é para ser contra. Todos os argumentos utilizados na sua redação é para ser contra. Agora você pode o quê? Relativizar a sua argumentação. Como assim? Quando você diz, para o setor de turismo, vírgula, principalmente as pessoas ou profissionais levianos, vírgula, que lucram com isso, vírgula, o turismo sexual infantil é extremamente interessante. Olha a sua ironia. Todo mundo é contra, você é contra, todo mundo é contra. Mas há pessoas levianas, criminosas, para as quais estrangeiros buscando sexo com crianças no Brasil é benéfico, é bom, gera dinheiro. Você tem que apontar esse grupo bem direitinho. Então você está relativizando a argumentação. Mas o certo é que todos os seus argumentos devem ser contra essa ideia. Não há fator positivo nisso. Então tem que dominar o tema mesmo. Argumento. É a justificativa, ou seja, é aquilo que você usa para convencer o leitor a concordar com o que você defende. Cada argumento deve responder a uma pergunta. Por quê? Por que aquilo acontece? Acontece por isso, por isso, por isso. Pronto. Junte essas duas noções e o seu texto melhora em termos argumentativos. Olha agora. Existe uma estrutura que você domina. Tema, tese, argumentos, solução. Existe uma nova postura sua, ler, se informar, adquirir conhecimento e tudo mais. E uma observação eu já dei e vou repetir aqui. A maior parte dos seus argumentos na sua redação vem das aulas. Vem das aulas mesmo. Preste mais atenção aos seus professores. Você está sentado, a aula de geografia, acabou, velho. Dificilmente existe aula de geografia hoje. O nome hoje é atualidade, geopolítica. É isso, dificilmente. O professor está falando ali um negócio assim, isso aqui é interessante. O professor de história, professor de geografia, são os caras que mais contribuem com a parte de redação de vocês. A cada coisa que eles dizem. O cara está aqui e diz assim, olha, um dos primeiros momentos de migração, né, do povo sair de um país para o outro e tudo mais, e sofrer naquele outro país, é a questão dos visigodos com Roma. É a questão dos visigodos com
o Império Romano, porque eles vão sair da terra deles e tal, expulsos, e quando chegam em Roma, eles vão ser mal aceitos, eles vão estar ali, porque o sonho dos romanos, por exemplo, é escravizá-los. Então eles são tolerados ali, as mulheres são estupradas, os homens, não sei o que. Um dos primeiros exemplos que eu vou dar, se cair esse tema da imigração, esse tema dos refugiados. Isso mesmo, está aí, ó, questão dos visigodos com Roma. Pronto, acabou. O professor de história acabou de te dar um argumento. Aí você pula para 2017, 2018, 2019. Questão dos venezuelanos no Brasil. Não sei o que. Eu vi isso no jornal. Pode olhar. Geografia e história são as maiores contribuições para a sua redação. Aí você fica lá, o professor de geografia falando de geopolítica, um monte de coisa, e você fazendo um desenho, um negócio lá, conversando com alguém, querendo usar as redes sociais. Não é isso. Quanto mais você fica fixado nas aulas, quanto mais você se entrega o negócio mesmo, na aula mesmo, mais conhecimento você tem para usar no dia da redação. Avançando. Um texto dissertativo difere de um texto dissertativo argumentativo. Por quê? Um texto que é meramente dissertativo, quer dizer, apenas expositivo, não há necessidade de demonstrar a verdade de uma ideia. Pode olhar. Ó. Aí vem aquele negócio que a gente já conversou. Existe dissertar. Só que dissertar tem de duas maneiras. Existe o texto dissertativo expositivo e existe o texto dissertativo argumentativo. Então, ele difere por isso, porque na exposição eu não preciso colocar uma tese, mas apenas expô-la. Você deve evitar elaborar um texto de caráter só dissertativo, ou seja, expositivo. Expor um aspecto relacionado ao tema sem defender uma posição, você perde ponto. Seja argumentativo. Às vezes a gente pensa que ser argumentativo é só utilizar o argumento e tal. Não. Às vezes é uma palavra. Uma palavra que você coloca, você já está colocando a sua opinião. Você está escrevendo ali sobre o negócio do aborto, aí você vai e coloca, né, os tipos de aborto. Aí lá no finalzinho você coloca assim, não sei o que e tal, e escreve. Inadmissível nos tempos atuais. Ponto. Na hora que você usou a palavra inadmissível, quer dizer que você não aceita, não tolera de jeito nenhum o aborto. Você já está sendo argumentativo. Você tem que usar algo para confirmar. Mas na hora que você diz inadmissível, inaceitável, você já está se postando de maneira argumentativa. Beleza? Seguindo, ó. Defender uma posição, uma tese. Isso não atenderá às exigências dessa competência, se você não colocar argumentos em nome da tese. Avançando. Nós temos a tipologia dos argumentos. Dá uma olhada nesse aqui, ó. A penitenciária de Três Corações, Minas Gerais, criou o projeto Mobiliando Sorrisos, em que presos trabalham em uma oficina de marcenaria, instalada pela Diretoria de Trabalho e Produção da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, sempre use a sigla. Com isso, o trabalho dos internos do sistema prisional agora beneficia a comunidade, pois madeira velha que seria jogada é transformada habilmente em brinquedos e móveis. Por isso que o projeto, né, lá se chama Mobiliando Sorrisos. Os presos ganham um auxílio financeiro e têm ainda considerável redução na pena. Nome desse argumento? Argumento exemplificativo. O argumento exemplificativo é toda vez que você fala de um tipo de situação, um exemplo, algo que foi criado na solução de um problema e que está funcionando. Esse tema aqui é atual para vocês, Enem? Ou é uma cor bem distante? Bem distante, não está com uns 3 dias. O lance dos presos lá, o maior massacre de presos depois do Carandiru. Está com 2 dias, mataram mais uns 4 dentro de um caminhão. Então, o sistema carcerário brasileiro é um problema. Cada vez mais grave. Repertório sobre isso. Aquele romance do Drauzio Varela, Carandiru, que virou um filme. Aí você pode usar na redação. Então está aqui, ó. Argumento é isso. Criar uma fábrica de móveis, botar os presos para trabalhar, é bom para as pessoas e é bom para os presos. Está aqui. Isso se chama argumento de exemplo.
Bora para frente. Tipologia dos argumentos. Argumento histórico, estatístico, de autoridade, exemplo, acabei de dizer um. Comparativo e consensual. Vamos ver o que é cada um. Argumento histórico recebe essa denominação os eventos, acontecimentos ou fatos, está aqui, ó, considerados verídicos, tal, para você defender o seu ponto de vista. Não precisa ser história mesmo. Não precisa, porque tem gente que fica, tem que ser a Revolução Industrial, tem que ser a Segunda Guerra Mundial. Não é isso. Na hora que eu falo de algo que realmente aconteceu, e isso está registrado na mídia aberta ou nos jornais impressos, já é chamado argumento histórico. Por exemplo, sobre educação, ok? E violência na educação ou nas escolas brasileiras. Me dê 2 argumentos históricos. O massacre de Realengo, Rio de Janeiro, e o massacre em Suzano, São Paulo. Argumento histórico. E é sobre bullying. O cara entrou lá, detonou um monte de gente, matou um monte de gente, porque sofreu bullying naquela escola. Argumento histórico. E nem é algo da história do Brasil. Beleza? Aí, ó. Década de 90, mais especificamente 1992, então, ó, já é cronológico, ó. Os jovens foram às ruas mostrando-se realmente preocupados com o país e com a conduta irresponsável do chefe do executivo. Protestaram veementemente, de forma pacífica, em um movimento denominado Fora Collor, que resultou no impeachment do presidente da República. A situação atual do Brasil não é muito diferente daquela época, o que sinaliza para uma nova oportunidade de mudar significativamente o curso da história. Está aqui o Fora Collor. Como era o movimento chamado? Caras Pintadas. Pronto. Argumento estatístico, o nome já diz. Dados, cifras, valores, estatísticas relacionadas ao tema, ao problema que você está discutindo. Primeira coisa que isso aqui melhora, a quantidade de linhas do seu texto. Eu estava ali fora dando uma olhada nas redações, tem todo tipo de problema. Só que tem uns que não dá para a gente admitir, não dá. Não faça mais. Tem redação toda recuada para a esquerda. O parágrafo colado na linha. Não pode. O parágrafo tem que ter um espaçozinho de nada. Quando você for escrever, se você tem esse problema, você bote a sua unha, bote o seu dedo, antes de começar a escrever, dá um espaço bem legal. Aí é que você escreve. Escreva depois do seu dedão. Pronto. Então não adianta colar a redação do lado esquerdo. Outra coisa que eu vi lá, redação de 10 linhas. 12, deprimente. Não é para acontecer. Professor, é porque eu não sabia o que dizer. É aqui, ó. Numa redação de 10 linhas, 12, a prova é que está faltando isso aqui. Leitura sobre o tema. Cara, vocês levam o tema para casa. Então dá para ler, dá para conversar com alguém, dá para pegar um jornal, dá para olhar na internet. Não entreguem, por favor, redações de 10 linhas. Senta lá. Eu vou ver aqui. Pode botar no Google aquele assunto. Obesidade. Bota lá. Pronto. Achou um argumento. Aí você lê, escreve um parágrafo do teu jeito. Não é obrigado a copiar o que tem lá. Aí você bota na sua redação. Ok? Não entregue redações de 12 linhas achando que a única coisa que vai ser corrigida é a gramática. Não é. Tem que ter conteúdo. É sobre a aula de hoje. Embora não se discuta isso, há outros vilões. A densidade demográfica de São Paulo é responsável pela crise hídrica. Está aqui o assunto, a falta de água no Brasil. Apenas na capital paulista, que é só um exemplo, o aumento da população foi de 4,8 milhões para 11,8 milhões. Argumento, por que a água está faltando? Porque antes eram 4 milhões de pessoas e agora são 11 milhões de pessoas numa cidade. Só pode diminuir a água. Então a pessoa vai provando as coisas com números. A Sabesp estima, por exemplo, que em São Paulo 25% da água se perde no caminho entre a distribuidora e as torneiras das casas. Segundo a reportagem do Estadão, essa perda pode chegar a 31%. Antes da água chegar à sua casa, ela já vazou, foi muito pelo meio dos caminhos e você paga. Números para provar as coisas. Esse argumento é considerado o mais difícil de ser usado pelos alunos, porque não dá para você
guardar muito esses números. Agora lembre, números específicos, objetivos, sobre temas também específicos, dá certo. De cada 10 mulheres brasileiras, 4 sofrem algum tipo de assédio em transporte público. De cada 3 crianças brasileiras, uma delas tem obesidade. Olha aí, sou eu. É isso. Diga, querida. Mais alto? Isso. Pronto. Os textos motivadores, geralmente, ele vem com os dados e tal. O meu conselho de professores de redação: não utilize, não copie os dados motivadores para a sua redação. Mas nós vamos ter, no final desse curso, umas técnicas que eu ensino como utilizar sem perder muito. Tá bom? Ruim é a pessoa não escrever nada, né? Então eu tenho que ensinar como usar sem perder. Por exemplo, me diga a mesma coisa que eu disse. De cada 10 crianças brasileiras, de cada 3 crianças brasileiras, uma delas tem obesidade. Me diga a mesma coisa. Aí não é bem a mesma coisa. É o oposto do que eu disse. Não. 33,3% das crianças brasileiras são obesas. Beleza? Você entendeu? Então eu estou usando a mesma coisa que estava lá, mas de outra maneira. Aí consegue passar. Ok? Luiz, para poder ler aqui o negócio. Professor, dados estatísticas e tudo mais. Na competência 3, sim, a perda dos pontos é na competência 3. Dados retirados dos textos motivadores. Mesma pergunta está respondida. É possível utilizá-los. Eu vou ensinar como. O certo é evitar. Avançando. Silêncio. Esse aqui é um dos mais utilizados pelas pessoas, em redação. A maioria de vocês. É uma frase, né, uma máxima, um brocardo jurídico, uma coisa que alguém disse sobre aquele tema. Só que não é bem assim. Um argumento de autoridade é você pegar a fala de alguém sobre aquele assunto, mas aquela pessoa é uma autoridade naquele tema. Então, quando o médico entomologista e infectologista Drauzio Varella diz que a dengue no Brasil tornou-se um grave problema de saúde pública e que exige medidas urgentes aliadas à educação, é qualquer pessoa? Não. Você sabe quem é o Drauzio Varella? É o cara que trabalhou, né, com os presos e tudo mais. Ele era um médico interno no Carandiru, por isso que ele escreveu aquele livro. E ele estuda mosquito, entomologista, ou da dengue. E ele é também um infectologista renomado. E a última linha de estudo dele é gerontologia. Ele estuda os idosos. O cara é uma autoridade. É isso, uma autoridade. Aí você fica, de acordo com Pelé, todas as crianças devem estar na escola. Acorda, pessoa do mal. Como é que de acordo com Pelé? Se nem ele mesmo foi. Ok, então pronto, bora lá. Autoridade. Professor, é usar uma frase de um filósofo. Isso também. Argumento de autoridade explicado. A crise econômica tem se agravado e a oscilação do dólar é apenas um reflexo dessa incerteza. Especialistas de economia preveem um PIB mais negativo no ano que vem. Enquanto isso, para manter alianças políticas, o governo concede aumentos salariais que não agradam em nada à opinião pública. A crise política está agravando a crise econômica, pois, no dizer da economista Miriam Leitão, quanto maior o esfacelamento da base parlamentar, maior a incerteza econômica. Em suma, investimentos não são feitos e a retomada do crescimento é novamente adiada. Olha, só uma curiosidade. Esse argumento, geralmente eu mudo as coisas que eu coloco como exemplo, eu vou mudando. Esse aqui é do tempo do governo da Dilma. Faz tempo, não faz? Agora eu pergunto, o Brasil continua do mesmo jeito, sim ou não? Com uma crise política ferrando a economia, sim ou não? Está aqui, olha como o Brasil não mudou. Isso aqui foi feito no tempo do governo Dilma e ainda se aplica a esse governo. E adivinha quem é? Um dos maiores nomes da economia brasileira, que é a Miriam Leitão. Então isso é autoridade. Deixa eu ver. Argumento de exemplo. Acabei de dar aquele, né, dos presos. Chamamos de argumento exemplificativo a realidade.
aquilo que se aplica à realidade do tema discutido, servindo de reforço ao ponto de vista. De novo, é algo que foi implementado e que está funcionando sobre o problema. O Ceará é um dos primeiros estados a dar exemplo de ressocialização de presos. Faz tempo, vocês eram zigoto ainda, ou nem existia, mas o Ceará criou uma bola chamada G, por causa de um jogador de futebol de nome Gera. Criou uma fábrica dentro de um presídio, os presos fabricavam a bola e a bola era utilizada no campeonato cearense. E os presos tinham redução de pena. Então isso é exemplo. A Finlândia tem figurado como detentora dos melhores resultados em educação no mundo hoje. Então o tema é educação. Isso se deve, por exemplo, ao tratamento digno dado aos professores e uma reforma importante das grades curriculares. Agora vai explicar. Os mestres são valorizados pela sociedade e pelos gestores das escolas, que dão autonomia, o professor ensina do jeito que quiser, e constante formação, ele faz mestrado e tal. Há, logicamente, um currículo nacional básico, igual o nosso, BNCC, que dita as linhas gerais do que deve ser ensinado, mas o docente pode escolher os métodos, os livros, o tipo de didática, inclusive optar ou não pelo uso da tecnologia. Adivinha, lá na Finlândia eles mal usam computadores. Pois, entre os finlandeses, o currículo não deve ser sobre o que se ensina, mas sobre o que os alunos devem realmente aprender. Então, não é o que eu ensino, é o que as pessoas estão precisando aprender. Esse país está precisando, por exemplo, aprender ética. Então, é isso que eu vou ensinar na minha aula e assim vai. Beleza? Argumento comparativo, estamos encerrando, é o penúltimo. Se é errado citar filme, de jeito nenhum. O que eu aconselho sobre citar filme em argumentação, aí vocês treinem mais isso, mas depois nós vamos ter um material aqui que vai ajudar nisso, tá bom? Por favor, diga quem é o diretor. Não é o ator. Não é o ator, porque parece uma coisa bobinha, né? Mas não é. A segurança pública está com graves problemas, principalmente a corrupção na polícia militar brasileira. Vírgula. E aí? Como se observa no filme Tropa de Elite, vírgula, do diretor José Padilha. Então você tem que dizer o diretor do filme. É obrigado lá no dia, você citou Tropa de Elite, mas você não sabe quem é o diretor, José Padilha. É obrigado você retirar o filme? Não, você deve colocar. Coloque, como se percebe no filme Tropa de Elite. Você, caramba, não me lembrei do diretor, mas deixe lá o seu argumento. Ok? Muito famoso, tal, principalmente de grande bilheteria. Você não lembrou o diretor, mas o certo é dizer o diretor do filme. Ok? Vamos lá aqui. Se existe algum argumento que tem maior peso na redação? Existe. Quer ver? Já repararam que a maioria das propostas, elas são assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, no Brasil. A intolerância religiosa no Brasil. Educação de surdos no Brasil. Você percebeu o que diz no Brasil? Para que é isso? Para te situar quanto ao problema. Na hora que a própria prova está te situando que esse problema é na tua terra, adivinha o que ele quer? Ele quer saber se você conhece outra terra, outras realidades. Está aqui, o argumento comparativo é um dos mais importantes. Você sabe por quê? Porque a comparação é uma das formas mais importantes de aprender. Uma das melhores formas de aprender é por analogia. Veja, a primeira grande forma de aprender é por imitação. Você duvida? Duvide não. A imitação é um preceito clássico. Quem são os clássicos? Gregos e romanos. Eles têm uma frase muito massa que diz assim: quer ser bom? Imita quem é bom. Caramba, quer ser bom? Imita quem é bom. Você pensava que esse argumento era da sua mãe, né? Porque às vezes a mãe da gente é assim: por que tu não faz igual a tua prima? Tá aí. Você reparou que a nossa mãe tem sempre a mania de comparar a gente com um primo que é mais bonito ou mais inteligente do que nós, ou se deu bem na vida, e só nós que não prestamos? Geralmente é isso. Tá aí, teu primo aí fez direito, se formou, já é juiz, aí tu faz letras.
Sempre compara e acaba lascando a gente. Mas é isso. Quer ser bom? Imita quem é bom. Vou te dar um exemplo prático. Você já viu aquele conto do Machado de Assis, A Cartomante? Ok. Quem não viu, vá ver, leia. A Cartomante. É genial. Depois que você terminar esse conto, A Cartomante, você se sente e comece a escrever um conto chamado, sei lá, A Macumbeira. Porque tem a cartomante, você bota A Macumbeira. Aí você começa a escrever a situação. Em vez de ser uma cartomante, uma macumbeira, uma umbandista. E não seja preconceituoso. Você mostra o que acontece lá e tal. Pá, pronto, terminou. Quando você terminar um conto chamado A Macumbeira, porque você leu um conto chamado A Cartomante, mas você fez o seu conto também, foi o quê? Imitando o do Machado de Assis. Quando você terminar, você vai descobrir uma coisa. Você jamais chegará aos pés de Machado de Assis. Primeira coisa que você descobre. Mas se tiver com a pontuação boa, a ideia também for boa e tudo mais, olha aí. Tá bom o seu texto. Ele não é excelente, maravilhoso, mas ele está bom. Graças a quê? A um preceito imitativo. Você sabe por que o Enem libera uma cartilha com várias redações, nota 1000? Por causa disso. Eles querem que você olhe aquelas pessoas que tiraram 1000 e querem o quê? Que você veja a quantidade de parágrafos que a redação tem, que você leia o meio dessas redações e você vai ver que tem argumentos, tem fala de filósofo, tem filme, romance. Tem uma redação que começa assim. O romance 1984 de George Orwell, o outro, A Revolução dos Bichos, Então eles querem que você leia as redações nota 1000 para você fazer parecido. Então, a primeira forma de aprender as coisas é por imitação. Chuta aí qual é a segunda. Comparando. Então, é por isso que esse argumento é o mais importante para o Enem. Argumento. E qual é o mais fraco, professor? O mais fraco se chama senso comum. E lhe digo, deixe de usar. Quanto mais você melhora na leitura, mais o senso comum desaparece. Vamos ler aqui, comparativo. Comparar realidades, comparar, confrontar esse ponto de vista que você tem com realidades que você conhece. O direito à livre expressão, liberdade de expressão, é um tema em voga no Brasil? Sim ou não? Sim. Você pode dizer o que você quiser, sim ou não? Sim. E na hora que você diz o que você quiser, você tem liberdade de expressão, beleza? Mas já que você tem liberdade de expressão, me diga uma coisa que você deve ter cuidado. Para não ofender o outro, a dignidade alheia, o credo do outro e assim vai. Porque aí você incorre em crimes. Cara, nesse sentido, o Brasil é um país ótimo. Você sabia que você pode dizer o que você quiser? Só tome cuidado, porque na hora que você disser uma merda, lá está um processo em cima de você. Aí você para, se eu disser tal coisa, eu vou ser processado. Se eu disser não sei o quê, não sei o quê. Se eu disser tal coisa, eu posso levar um murro. É melhor ficar calado mesmo, vou dizer nada não. Esse país é ótimo. O direito à livre expressão, artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está longe de ser ponto pacífico, ou seja, nem todo mundo concorda. Por isso é diferente de um país a outro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a regulamentação da mídia é caracterizada por uma visão liberalizante, seguindo o princípio de que o mercado e a opinião pública devem ser os principais reguladores do conteúdo, semelhantemente ao que ocorre no Brasil, onde a liberdade de imprensa também se pauta por conflitos de interesse. Não sei se você entendeu, mas a liberdade no Brasil e nos Estados Unidos, o parágrafo está dizendo que é semelhante. Como assim? Liberalizante é por quê? Porque o mercado e a opinião pública que dizem, por exemplo, o que você vai ver na televisão. Bora lá. Por que existe um programa chamado Big Brother? Por que existe esse programa chamado Big Brother? Eu só assisti o primeiro, eu já disse para vocês que eu sou uma pessoa revoltada. Vai completar 20 anos, Big Brother 20, Pedro Bial era jovem quando apresentava, hoje é quase um idoso. E tal, tiveram que mudar porque já estava velho, mas o programa continua. Agora me diga por que continua. Porque tem jumento suficiente para querer assistir. Está aqui, opinião pública.
Ah, mulher, eu acho tão legal, é tão bom eles brigando. A pessoa adora ver os outros brigando. É. E quando começa as baixarias dizendo não me fez, esculhambando, é bom demais. A opinião pública é que diz, ó, faz uma pesquisa, você ainda quer que continue o Big Brother? A maioria quer que continue. Aí continua o Big Brother. No dia que disserem que não, não terá mais. A outra coisa, além da pesquisa da opinião pública, adivinha outra coisa importante? O mercado. Você entende esse negócio de mercado? Beleza. Você sabe que tem a Rede Globo, né? Que passa lá o Big Brother. Mas você sabe que você pode comprar um negócio lá, não me lembro qual é o nome, pay-per-view, né? E você pode ver muito mais, saber só de tudo. Você primeiro, e os outros pobres não. Você sabia que tem um monte de gente que compra isso, que paga esse pay-per-view para ver as mulheres mudando de roupa e tudo mais, os homens nus? Tá aqui, ó. Enquanto der dinheiro, tiver gente para pagar, para comprar, e a opinião pública aceitar, haverá este programa. Tá aí. Limites da liberdade de expressão. Já ouviram falar de um cara chamado Danilo Gentili? Ok. O que ele faz? Nada. O que ele diz? Tudo. Tudo o quê? Tudo. Esculhamba, falta com respeito, é preconceituoso, tudo que você puder imaginar. Você sabe por que ele faz isso? Porque ele tem público. Você sabe por que ele faz isso? Porque o mercado paga os advogados dele. Então eu posso esculhambar qualquer um, se eu tiver advogado, para livrar minha cara, acabou. E é isso que é feito. Ou seja, está aqui um dos temas importantes. Você pode dizer o que você quiser, agora você esteja preparado para arcar com as consequências da sua fala. Me dê o exemplo mais recente. O presidente da República. Aquela fala dele lá sobre o Fernando Santa Cruz, o negócio lá da ditadura militar, como foi que o pai dele morreu, como é que foi. É a prova do que eu estou te dizendo aqui. Você pode dizer o que você quiser. Sim, agora se prepare, porque a resposta virá. O processo virá. Então, é isso que a gente está falando. Beleza? Seguindo. Tá aí o último. Deixa eu ver se tem mais algum. É isso mesmo. Vou só ler a redação e acabamos. Consensual. Consensual vem de consenso, ou seja, um juízo que está junto de outro. As pessoas concordam. Recebem esta denominação, um argumento consensual, todas as informações, situações e opiniões que representam uma verdade sabida e comum, ou seja, aquilo que todo mundo diz e que a maioria acha. Você acha isso legal? Eu não acho. O professor do Enem, que corrige, ele também não acha. Evite o senso comum. Não está errado? Não está errado. Ele apenas diminui a sua nota. Porque toda redação tem uma coisa chamada GI. GI é grau de informatividade. Se a sua redação é feita de senso comum, ela não informa muito. Ela não faz uma coisa chamada relação com outras áreas do conhecimento humano. É só você dizendo o que você acha. Aí a sua nota cai ali para 700. Então evite, porque a nota para vocês é 800 para cima. Lute atrás dela, que é quando você consegue concorrer mesmo a uma vaga. Então bora lá. Aqui diminui o GI. É o tipo de argumento que mais acontece em redação de vestibular. Que faz a redação ter 12 linhas, como eu vi ali fora, não é para ter. Evite o senso comum. Use fala de alguém, um evento da história, compare realidades entre países e assim vai. Deve ser evitado, principalmente pelo candidato que deseja a nota 1000. Vamos ler. Internet. Internet é chamado tema aparentemente fácil. Por quê? Porque todo mundo acha que domina a internet. Todo mundo sabe demais sobre a internet. Aí quando vai escrever, sai assim, ó. A internet é a mais poderosa ferramenta de comunicação do homem moderno. Você imagine a cara de um professor com mestrado, que conhece um monte de coisa da vida, de leitura do mundo, quando ele lê essa frase aqui, que a internet é uma poderosa ferramenta de comunicação. A cara dele é tipo assim, ó. Desde atividades corriqueiras, como mandar um e-mail a ele. Ou falar com um parente distante, ele. Você percebeu que são 2 linhas de besteira? Aí eu estou lhe perguntando, está errado? Incrivelmente não está. Você manda um e-mail? Manda. Você fala com os parentes? Fala. Fala, meu Deus, está tudo certo. Sim, mas não é bom. Até situações mais complexas, como operações bancárias, a pessoa de novo. O ser humano tem se tornado dependente da rede mundial de computadores. Esta é a merda maior. Está aqui, ó. Você é dependente da internet?
Olha aí, bate, mulher. Eu também não sou. Como é que essa pessoa diz que o ser humano se tornou dependente quando nem todo ser humano é dependente? Agora vamos mais longe. Você tem como destruir esta tese? Tem. Quer ver? Existem alguns países em que a internet ela é realmente pública e de qualidade. Resumindo, em todos os lugares públicos já tem internet. Diga aí um país. Japão. Tirando as vilas mais distantes, Nagoya, não sei o quê, não tem. Mas na área urbana, em todo lugar, já tem a internet. E de qualidade. O Brasil é assim? Como é que todo mundo usa a internet? Se tem gente que pensa que a internet, sei lá, é um negócio que a pessoa compra no supermercado. Então, a cobertura da rede mundial de computadores no Brasil ela é problemática. O Brasil não é nota 10 em acessibilidade. Então, aquilo ali não é verdadeiro. Como é que todo mundo está dependente? Então, isso aqui se chama frase generalista. A pessoa fez uma generalização. É um erro. O senso comum leva à generalização. Em vez de eu te dar 10, e isso aqui está certo, eu vou te dar 7 para baixo. Mas, similarmente a uma moeda, a internet tem duas faces. Gostei disso aqui. A internet é igual a uma moeda, tem duas caras. Uma do bem e a outra do mal, que é a Deep Web. Saiba escrever. Então está aqui. É preciso ter cuidado. De novo, esse parágrafo não está errado, mas ele não é rico, ele não é bom. Ok? Para eu ir embora, vamos só encerrar com a redação. Onde essas coisas foram utilizadas. É só a gente ler. Observe as coisas em caixa alta. A lentidão da justiça. A palavra justiça vem do latim justitiae e relaciona-se com o que é ético, com o que é certo, com o que é justo. No entanto, no Brasil, infelizmente, olha a pontuação, aprendam a ler, observando pontuação, gramática, cumpre-se a lei, olha a letra maiúscula. O que está no papel, por exemplo, a privação da liberdade, mas por conta dessa demora, o que deveria ser uma solução, torna-se um grave problema social. A justiça, que é a solução, virou um problema. Culpa de quê? Da demora. Por isso que ali é lentidão. Observa, por conseguinte, o que é isso aqui? É a coesão. Observa-se, por conseguinte, você amarrou um parágrafo no outro. No contexto do judiciário brasileiro, a escassez de pessoal especializado para dar andamento aos processos, o que leva, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza, estou te dando exemplos e comparando realidades, as mais populosas e mais violentas, segundo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, juízes e técnicos a verem o trabalho acumular sem saber o que fazer. Ou seja, cidades grandes, violentas, muitos casos, não tem gente para trabalhar, escassez de pessoal, o trabalho acumula e os juízes não sabem o que fazer. Eu vou comprovando as coisas. Tal assertiva, coesão. Amarrei o segundo parágrafo no primeiro com por conseguinte e amarrei o segundo no terceiro com tal assertiva, quer dizer, tal afirmação, que os juízes não conseguem dar conta do trabalho porque falta pessoal. Tal assertiva pode ser confirmada pelo caso noticiado em mídia aberta. Olha como eu não precisei dizer o jornal, basta isso. Noticiado em mídia aberta do jovem amazonense preso em 1999 sob a acusação de ter estuprado uma criança e somente em 2003 foi inocentado. Em resumo, o rapaz teve a saúde e a juventude roubadas, ao plural, saúde e juventude roubadas, por culpa da lentidão da justiça brasileira. Olha o link com o título, que normalmente tarda e falha. Isso aqui é argumento, tarda e falha, tornando pertinentes as palavras do atual ministro da Justiça ao dizer que, em virtude dessa demora, as cadeias tornam-se escolas do crime. Argumento de autoridade, ministro da Justiça, nem precisou botar o nome dele. É preciso, portanto, coesão, amarração de um parágrafo para o outro. Nunca esqueça disso. É preciso, portanto, outra coisa boa aqui no final. A pessoa está indo direto ao ponto. Porque tem gente que fica assim, de acordo com o que já foi falado lá na linha 8, pare com isso. Vá direto ao assunto. É preciso, portanto, que o Estado, esse aqui é o agente, ainda vamos falar disso, que o Estado invista imediatamente por meio de concursos públicos, o agente, a ação, concursos públicos, na contratação imediata de mais profissionais do direito para, em um tipo de mutirão da lei, é a solução. Resolver com maior celeridade os meios,
o concurso e, mais rapidamente, os casos de quem aguarda há tempos por uma simples decisão judicial. Bem feito? Bem feito. Muito obrigado pelo dia de hoje. Até a próxima. Valeu.